Agora são 7 horas e 25 minutos. A gente volta a falar sobre a chuva. Já trouxemos destaques da chuva no Rio de Janeiro. Mortes já foram confirmadas, pelo menos 6 até agora. E agora a gente traz informações sobre a chuva aqui em São Paulo. É uma frente fria que está castigando todo o Sudeste. E ao vivo, a repórter Camila Yunes traz para a gente as últimas informações direto aqui das ruas de São Paulo. Bom dia, Camila. Oi, Brown, muito bom dia para você, para Elisângela, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, situação complicada, a gente já vinha falando a respeito dessa chuva ao longo da semana. Na última quinta-feira, inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia alertou para essas chuvas intensas em função dessa frente fria que se deslocou da região sul do país e atinge boa parte do Sudeste. Esse risco maior dessas precipitações acontece no litoral de São Paulo, praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e também na zona da Mata Mineira. No litoral paulista, para a gente ter uma ideia, Brown, choveu cerca de 100 milímetros nessas últimas 12 horas. É um volume bastante expressivo. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, em São Vicente foram registrados desabamentos de telhados, muros e quedas de árvore. Em função desse desabamento, desse destelhamento, foi registrada uma vítima de 3 anos e outra de 9 anos. E essas vítimas foram encaminhadas em estado grave para o hospital. Então, uma situação muito alarmante que a gente tem aqui no litoral do estado de São Paulo. A Defesa Civil Estadual, inclusive, emitiu esse alerta que está vigorando pelo menos até este domingo. A Defesa Civil do estado de São Paulo diz que está monitorando, junto com a Defesa Civil Municipal de Ubatuba, a situação por lá, especialmente com relação ao monitoramento de áreas de risco, inclusive com relação ao bairro de Folhas Secas. No último dia 15 de março, teve uma chuva forte por lá também, e aí uma ponte foi arrastada por essa enxurrada, inclusive depois ela foi realocada ali com uma outra estrutura e na ocasião acabou deixando algumas pessoas ilhadas por lá. E agora há um novo risco ali, portanto, e as autoridades fazem este monitoramento. Nesse momento, Brau, aqui na capital paulista não chove, mas a gente tem aquele friozinho, choveu durante toda essa sexta-feira aqui na capital paulista. Não foi uma chuva tão volumosa como a gente viu no litoral de São Paulo, mas tem bastante chuva prevista em praticamente todo o estado de São Paulo, viu, Brown? Pois é, né? A previsão do tempo foi cirúrgica, né? A onda de calor acabou mesmo, né? A previsão é que ela acabasse ontem e acabou, já esfriou, como falou a Camila, né? As temperaturas despencaram, tá um tempo nublado, fechado, sem chuva agora, mas ainda com esse alerta das autoridades para temporais que devem acontecer até domingo, pelo menos. E eu falei do Rio de Janeiro, né, Camila? Você tem atualizações também da chuva por lá. Mais uma vez, o destaque foi Petrópolis, né? Petrópolis foi a cidade mais castigada, né? Isso mesmo, Brown. A região serrana do Rio de Janeiro é onde está o maior perigo e o principal alerta por parte das autoridades. De acordo com as autoridades do Rio de Janeiro, desde que começou essa chuva de forma mais intensa nesta sexta-feira, foram registrados 100 chamados para ocorrências, envolvendo aí deslizamento de terra, inundações e também quedas de árvore. Até agora, o governo do Rio de Janeiro confirmou, infelizmente, 6 óbitos. E claro, como a gente já disse, a região serrana é a que mais tem sido atingida. Os bombeiros estão utilizando cães farejadores para ajudar ali na busca de pessoas, porque contando, Petrópolis e também Teresópolis, 3 pessoas ainda não foram encontradas e as autoridades, o Corpo de Bombeiros, estão se debruçando aí para conseguir encontrar essas pessoas. A expectativa é de que continue chovendo forte por lá, praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, mas claro, a região serrana tem esse alerta de forma bastante intensa. O Corpo de Bombeiros diz também que de todos esses chamados que foram realizados, 90 pessoas foram resgatadas com vida. Para a gente ter uma ideia, Brown, de todo esse volume de chuva, a expectativa, a média prevista para o mês de março, que já é um mês muito chuvoso, é de cerca de 200 milímetros em todo o mês. E nas últimas 12 horas em Petrópolis, choveu entre 200 e 230 milímetros. Então é um volume de chuva muito grande e a preocupação com aquelas áreas de risco, então pode ocorrer deslizamento, desabamento, então há uma preocupação muito grande aí com as autoridades. Inclusive a Prefeitura do Rio de Janeiro decretou ponto facultativo nesta sexta-feira
para evitar a circulação de pessoas. E, claro, a gente sempre reforça que é muito importante as pessoas ficarem atentas aos avisos e alertas das defesas civis estaduais, municipais, para caso aconteça alguma coisa, elas terem as orientações e seguirem. Isso é muito importante, né? Seguir essas orientações. Quando a gente fala aqui com o pessoal da Defesa Civil do Estado de São Paulo, eles nos abordam muito essa questão, que às vezes as pessoas têm resistência em seguir esses alertas que são colocados pelas defesas civis. Então, é muito importante as pessoas estarem bem orientadas com relação a isso, né, Brau? Exatamente. Mais uma vez, os alertas acabaram se mostrando eficazes, né, e precisos, né? A Defesa Civil vinha alertando, as defesas civis, né, estaduais, municipais e a federal também vinham alertando ao longo de toda a semana, né, que terminada a onda de calor viria uma frente fria com muita chuva nesse final de semana e foi o que aconteceu, né? Os alertas vieram, já vinha esse monitoramento, a tecnologia vai evoluindo, né? Os monitoramentos vão ficando cada vez mais precisos e aí resta a população fazer a parte dela também, né? Não são escolhas fáceis, mas a vida fica em primeiro lugar, né? A gente vai continuar acompanhando. Camila Yunes, obrigado pelas informações. Tendo atualizações, é só chamar. A gente volta a conversar mais tarde.